Olá, olá, chegando aqui. Deixa eu ajeitar aqui enquanto você chega. E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, já chegando aqui. Resolvi fazer um podcast rapidinho aqui sobre mindset, principalmente. Deixa eu só colocar isso aqui num lugar que fique bom aqui para ver. Deixa eu ver. Então, peraí que eu tô ajeitando aqui o... Tá, legal. Legal, tá bom assim, né? Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Obrigado. Olá, olá. Muito bom. Oi de Portugal. Deixa eu ver aqui se eu... Para não cair aqui o celular. Tô tentando apoiar aqui no vidro da varanda aqui. Bom, acho que não vai cair não, né? Está firme. Muito bom, pessoal. E aí, tudo bom? Tudo bom com vocês? Nesse sábado maravilhoso de sol. Sábado lindo. Você vendo como tá lindo o céu? Deixa eu mostrar. Aqui não dá pra ver, né? Esse aqui é o céu que eu vejo aqui de casa. Aqui não dá pra ver direito, mas deixa eu tirar aqui pra você ver. Eu me inspiro demais com esse céu aqui. Essa aqui é a vista aqui. Eu adoro isso. Eu adoro. Eu me inspiro muito com esse céu. Eu adoro céu azul, né? Eu adoro olhar para o céu. Então, o que eu... É sobre mindset. Ah, bacana, o Éder tá aí com a Camila. Manda um grande abraço para ela. Ela tá vendo aí? A Camila tá vendo? Então deixa eu falar um negócio com ela. Camila, desculpa, Camila, não foi por mal. Então vamos lá. Eu queria falar sobre algumas coisas e algumas delas sobre mindset e responder algumas perguntas também, que é uma grande dor. Eu moro em Campinas, atualmente moro em Campinas. É uma grande dor para muita gente a questão de, nossa, eu não consigo fazer as coisas, eu não... A minha família me bloqueia, eu me sinto vitimizado e, bom, e por aí vai. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Para você, por isso que eu escrevi essa frase, que é você ser o protagonista da sua própria vida. Você ser o líder da sua própria vida. Você ser o dono da sua história. Muita gente não é o dono da própria história. Muita gente deixa que as outras pessoas escrevam a sua história. Isso é péssimo. Então, pensa na tua vida, o quanto que você tem deixado outras pessoas escolherem qual é a sua história. Então, essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Crenças limitantes também, vou falar um pouco sobre isso. Vai ser bem rapidinho aqui, inclusive porque o meu celular está com 40% de bateria, então daqui a pouco ele vai acabar. E pensa em como você tem deixado outras pessoas escreverem a sua história. E quando eu falo outras pessoas escreverem a sua história, não é só, mas não é só você seguir aquilo que as outras pessoas falam para você fazer. Então esse é o primeiro ponto. Você segue aquilo que as outras pessoas falam. E muitas vezes, não é verdade? Muitas vezes, você segue, por exemplo, o que os seus pais falam, e não quer dizer que eles queiram o seu mal, lógico que eles não querem, eles te amam, eles querem o seu bem, mas pensa que aquilo que você quer não é necessariamente aquilo que eles querem para você. O que pessoas que te amam falam para você é aquilo que elas acham que é o melhor para você na opinião delas, não aquilo que é melhor para você na sua opinião. Então esse é o primeiro grande problema. Então como que você consegue, primeiro, entender o que você está fazendo daquilo que outras pessoas falam para você fazer? E o segundo ponto, é realmente isso que você quer fazer? O que te faz infeliz? O que te faz infeliz que você está fazendo? E por que você está fazendo? Pensa nisso. Você consegue, fala sim ou não, você consegue identificar coisas que outras pessoas falam para você fazer, que você está fazendo, mas que na realidade você não gostaria de fazer, aquilo te faz infeliz? Você consegue identificar isso? Sim ou não? Sim, ok, sim. Tá, legal, várias pessoas aqui falando que sim. Tá, então para você que falou que sim, ou mesmo para você que não falou que sim, mas que tem isso na sua cabeça, você consegue identificar isso, se pergunta por que você está fazendo isso. E aí vem alguns motivos. O primeiro motivo é
A insegurança tem um não aqui, bom, ótimo, perfeito. Aí é nesse não que a gente tem que chegar. O primeiro motivo pelo qual você faz aquilo que outras pessoas querem que você faça, mas que você não quer fazer, é a insegurança de tomar as próprias decisões. E é por isso que eu falo para você ser o protagonista da sua vida, o líder da sua história. Quando você tem insegurança de tomar as suas próprias decisões, você acaba seguindo aquilo que os outros querem. Isso é um problema. Enquanto você não passar a tomar as próprias decisões, e é lógico que toda decisão tem riscos, toda decisão tem consequências ruins e consequências boas. Sempre tem. Se você sai para ir no shopping, isso tem um lado bom e tem um lado ruim. De repente o lado ruim é que você vai comer fast food, vai comer uma comida que não vai te fazer bem. E o lado bom é que você vai encontrar um amigo. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, ok? Tudo. Agora, o que você tem que pensar é, quando você decide por você mesmo, você decide, eu quero fazer tal coisa, e você vai lá e faz, já saiba que isso tem consequências. Mas quando outros decidem por você, quando você entrega para o outro o seu poder de decisão, e olha como isso é forte, quando você se sente bem, quando você se sente mal por causa do outro, você entregou para o outro o controle sobre você. Você entregou para o outro o controle sobre você. Você entregou para o outro a decisão sobre a sua vida. Por quê? Um dos grandes motivos é a insegurança de tomar as próprias decisões. A insegurança de errar. Mas você vai errar. Eu não tenho dúvida que você vai errar. Eu erro. Muito. Eu erro demais. Muito. Absurdamente. Mas eu erro com as decisões que eu tomei. Não as decisões que outros tomaram por mim. Porque tem um fenômeno muito perverso aí. Quando você deixa que outros tomem a decisão por você, o que acontece é que quando você erra, você se exime da culpa. Porque você fala o seguinte, eu fiz isso por causa dele. Não foi por causa da minha causa, foi por causa dele. Então eu não tenho culpa nenhuma. Eu sou vítima. Eu sou vítima dele. Porque ele ou ela me mandou fazer isso, eu fiz e deu problema. Mas eu sou vítima, eu não tenho culpa. O que o ser humano quer é evitar a frustração. Quando você sabe que você é o culpado pela sua, ou vamos substituir a palavra culpa pela palavra responsabilidade, ok? Esquece a palavra culpa. Eu falei culpa aqui, mas nem é uma palavra que eu falo muito. Mas vamos substituir a palavra culpa pela palavra responsabilidade. As palavras têm significados. Quando você fala uma palavra ou outra, quando você fala a palavra peixe ou a palavra tubarão, o sentimento que vem na sua mente é diferente. Quando você fala a palavra carro e a palavra Ferrari, o sentimento que vem na sua mente é diferente. Quando você fala a palavra culpa ou fala a palavra responsabilidade, o sentimento é outro. Então, tira a palavra culpa da sua vida. Assuma a palavra responsabilidade. Então, o que você vai fazer? Quando você, para evitar a frustração, e a frustração é um dos piores desejos no homem. Frustração, e eu acho que o pior deles é arrependimento. Que arrependimento é aquilo que muitas vezes você não consegue mais fazer, né? Você não consegue, já era, passou. E frustração é aquele sentimento que você olha e fala, putz, eu apostei tanto nisso, né? Eu esperei tanto que fosse dar certo e acabou não dando. E aí você se frustra, você se decepciona. A decepção, a rejeição, frustração, são sentimentos muito parecidos. E você não quer sentir isso. E sabe por que você não quer sentir isso? Porque quando você era criança, e eu já falei isso uma vez aqui em um Scope, quando você era criança, você foi rejeitado muitas vezes. Sim, você foi rejeitado muitas vezes pela sua mãe. É verdade. Na verdade você não foi, mas na sua cabeça foi isso que aconteceu. Quando ela estava com você, abraçada com você, e aí de repente ela te colocou em um carrinho e se afastou de você. Ou então veio um cara peludo, barbudo, que hoje você sabe que é o seu pai, e tirou ela de você, e você ficou lá sozinho, apavorado. E isso daí é um sentimento que está aqui dentro, tá dentro da gente. E uma vez que esteja dentro da gente, você tem isso no seu cerne. Então a frustração, a rejeição, a decepção são coisas muito poderosas aqui dentro.
Então você tem que identificar essa emoção e você tem que aprender a lidar com ela. Então você não quer se frustrar, você não quer lidar com a decepção. E para você não lidar com a decepção, você cria subterfúgios. E quais são esses subterfúgios? Primeiro é vitimização. Você fala, não é culpa minha, eu sou vítima. A culpa foi dele. Você usa a palavra culpa. Quando você usa a palavra, ao invés de culpa, responsabilidade, a responsabilidade é dele? Não. A responsabilidade nunca é da outra pessoa sobre a minha vida. A responsabilidade sobre a minha vida é minha. É completamente minha. A responsabilidade sobre a minha felicidade é minha. A responsabilidade sobre o meu negócio é minha. Ah, mas é com o meu sócio. Esquece isso. Se você está tendo uma vida ruim por causa de um sócio, a responsabilidade da sua vida não é dele, é sua. Você percebe isso? Você é o responsável. Somos sempre os responsáveis. É isso aí. Você é o responsável. Quando você assume essa responsabilidade para você, você consegue ser muito mais tranquilo. Você consegue viver uma vida com muito mais integridade, com muito mais força, com muito mais foco. A vida é sua, a responsabilidade é sua. Aí vem um outro problema. Por que você entrega a responsabilidade da sua vida para outra pessoa, seja sócio, seja esposa, marido, namorado, pai, mãe, chefe, não interessa. Por que você faz isso? Porque você é inseguro. Você tem a insegurança de tomar as próprias decisões e entrega aquela decisão para uma outra pessoa. Você é inseguro diante do desconhecido. O que significa isso? Qualquer decisão que você tome, ela é uma decisão que vai te levar para um lugar que pode ser desconhecido. Por exemplo, vou sair agora, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu posso ser assaltado, eu posso encontrar uma pessoa que eu não gosto, eu posso tropeçar, eu posso torcer o pé, pode acontecer qualquer coisa. Então eu me mantenho na minha zona de conforto, eu me mantenho no meu mundinho, eu fico ali, porque aqui eu conheço, pela minha casa. Nossa, aqui é legal, aqui a porta, aqui a parede, o sofá. É difícil eu tropeçar dentro da minha própria casa, porque mesmo de olhos fechados eu consigo me localizar, porque eu lembro onde tudo está. Então, quando eu me coloco numa situação desconhecida, o que acontece é que eu sinto medo, eu sinto ansiedade. Eu sinto ansiedade. E por que eu sinto ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é o excesso de futuro no seu presente. Isso é ansiedade. Medo de tomar decisões, exatamente. Você tem medo, porque você fica ansioso com aquilo que vai acontecer no futuro. Mas pensa nisso. Ansiedade é um excesso de futuro no seu presente. E eu já falei isso e vou falar de novo. Só que o futuro não existe. Não existe futuro. O futuro é algo que não aconteceu ainda. Se ele não aconteceu, ele não existe. Ele não existe. Ele está sempre esperando você, mas ele não existe para você ainda. Então, quando você coloca um sentimento no seu presente de algo que está num lugar que não existe, que é o futuro, na realidade, aquele algo que está num lugar que não existe também deixa de existir. Como que alguma coisa estará num lugar que não existe? O futuro não existe. Assim como o passado também não existe. O que é depressão? Alguém falou aqui melancolia. É quando você coloca excesso de passado no seu presente. E aí você não vive o presente, você vive o passado. Em 96, eu saí de São José dos Campos, larguei a faculdade e me mudei aqui para Campinas, que é onde eu moro hoje. E aí eu, naquela ânsia de mudar o mundo, né? E eu ainda tenho essa ânsia, né? Eu ainda tenho. Eu espero ter por muito tempo. Nessa ânsia de mudar o mundo, eu resolvi montar uma empresa. Eu montei com 22 anos de idade, era muito novo, nem faculdade eu tinha terminado. E com isso daí, o que aconteceu? Eu, 3 anos e meio depois, muita gente sabe, eu quebrei. E quebrei de um jeito assim, apoteótico, com 200 mil nas costas, que hoje deveria equivaler a uns 500 mil, ou 400 mil reais. Isso em 96 eu quebrei em 2000. E aí depois disso, eu passei 5 anos vivendo num buraco bem fundo, inclusive que eu mesmo cavei, né?
Eu só comecei a sair daquele buraco quando eu parei de cavar. E aí eu comecei a sair do buraco. E, aliás, essa é a grande lição, né? Se você está num buraco hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Para de cavar e aí você começa a sair do buraco. E foi o que aconteceu comigo. E eu passei 2 anos em um buraco mais fundo ainda, em que eu me trancava dentro de casa, não saía para nada, e a única coisa que eu fazia para conseguir sair é ir para o Unicamp e tomar a maior quantidade de álcool que eu conseguisse tomar. Eu enchia a cara, mas enchia com gosto, assim, enchia de andar na rua brigando com um cachorro. E durante 2 anos eu passei esse tipo de vida. E hoje eu sei, eu estava numa depressão. Sim, hoje eu tenho consciência do que eu estava vivendo. E eu estava lutando contra ela. Lutando. Grande Jerônimo! Muito bom ter você aqui, Jerônimo. Eu já vi alguns nomes conhecidos aqui. Obrigado pela presença. E eu passei por 2 anos num buraco muito fundo. E aí, eu comecei a sair daquele buraco. Eu levei 3 anos para sair do buraco. Só que o que eu entendi ao longo daqueles 3 anos, quando eu estava escalando, né, para sair do próprio buraco, do buraco que eu mesmo tinha cavado, eu percebi que o que mais me prendia naquele buraco é ficar olhando para ele, não ficar olhando para cima. Você entende isso? O que mais me prendia no buraco é ficar olhando para ele, não para cima. Então, quando você aprende a dirigir, você tá lá, pega o carro e aprende a dirigir. Eu ouvi isso, não sei se foi do Brandon que eu ouvi isso, eu achei genial. A primeira lei para quando você dirige é você não olhar para a parede. Você tem que olhar para a estrada. Se você olha para a parede, geralmente você vai para a parede. Por quê? Onde você foca, expande. Para onde você olha, para onde você vai. Para onde você olha, para onde você direciona a sua lanterna e ilumina aquele ponto. Então, dependendo para onde você olha, você acaba se focando muito mais no buraco do que na solução. Muito mais no problema do que no futuro. No seu futuro, o futuro que você quer construir. Quando você se vitimiza, você acaba focando naquilo que é ruim, não naquilo que é bom. Você fala, eu não presto para ter negócio não, rapaz. Não é para mim esse negócio não. Bem que meus amigos falaram que montar negócio no Brasil é uma loucura. Como é que eu consegui fazer um negócio desse? E aí é lógico que você não vai olhar. Quando a gente fala foco na solução, que aqui o Rogério está falando, foco na solução, é isso aí. Mas parecem palavras perdidas, não é verdade? Mas não são palavras perdidas. Quando você foca a solução, você começa a olhar para aquilo que é bom, para aquilo que você quer de fato conseguir. Não olhe para a parede quando você estiver dirigindo, olhe para a estrada. A sua lanterna, coloque a lanterna na parte boa, naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. O ser humano vive fugindo da dor em direção ao prazer. Então, quando você não é protagonista da sua própria vida, você entrega a sua vida para os outros, você tem um excelente motivo para falar, a culpa não foi minha. Não é verdade? Só que quando você passa a vida falando, a culpa não foi minha, você chega no final da sua vida e se você não mudar de ideia, você ainda vai achar que o mundo foi injusto com você, que as pessoas só te passaram a perna, que a humanidade é podre. Sabe aquelas pessoas melancólicas, carrancudas com a vida, que você encontra por aí? Quando você conversa com elas, ela começa a falar mal de todo mundo, começa a falar mal do síndico, começa a falar mal do marido ou da esposa. Não, esse traste aí, eu tô casado há 20 anos com esse traste. Eu não sei porque eu não me separo, eu não sei. Eu já pensei várias vezes, é um traste isso aí. Cara, essas pessoas que ficam reclamando da vida, elas vão continuar reclamando e pensar sempre que a culpa pelos problemas dela nunca é culpa dela. Nunca. Ela nunca assume responsabilidade. E aí ela se vitimiza. Mas não, é porque eu não sirvo para isso não, rapaz. Não, meu negócio quebrou. Imagina se eu tivesse até hoje falando, não, eu quebrei um negócio, meu Deus, e foi muito difícil. E foi muito difícil, sim. Mas e daí?
sempre é difícil, tudo é difícil. Na sua vida eu tenho certeza que você tem um monte de coisas muito difíceis. Muito difíceis. E você continua de pé. É isso que você tem que continuar fazendo. Continuar de pé e focando na estrada. É isso que você tem que fazer. E um outro sentimento que muita gente tem é aquele complexo de inferioridade, né? Que está ali colado com a vitimização. Colado. Do tipo, ah, não, ele é melhor do que eu. Todo mundo é melhor do que você, né? Um é mais bonito, o outro é mais alto, o outro é mais forte, a outra é mais magra, o outro eu uso óculos, mas ele não usa. Por isso que ele consegue ficar com as meninas mais bonitas da balada, né? Ou então ele é forte, ele tem carro, eu não tenho carro, o carro dele é melhor do que o meu. O meu carro é péssimo, meu carro tá velho, quebrado. Por isso que eu não vou nos clientes, porque eu não quero aparecer com esse carro nos clientes. E você sempre se inferioriza. E aí o que você faz? Você terceiriza o talento. Você terceiriza o esforço. O que significa isso? Imagina o seguinte. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, Conrado, eu queria ser que nem você. Aí eu falo: não, cara, você não quer ser que nem eu, cara. Você quer ser que nem você, cara. Só que você acha que uma versão boa de você sou eu. Tá errado. Eu sou a versão boa de mim do passado. Eu hoje sou melhor do que eu era ontem. Mas você vai ser melhor do que você é hoje amanhã. Você quer ser a melhor versão de você. Não tem nada a ver com isso. Imagina, eu tenho um monte de problemas, você nem imagina a quantidade de problemas, a quantidade de neurose que eu tenho. Então, você quer ser a melhor versão de você mesmo. Você tem que ser melhor do que você ontem. Você não tem que se comparar com o outro. Geralmente o complexo de inferioridade, quando você olha e fala, porque eu sou mais magro, eu sou mais forte, eu sou mais gordo, eu sou mais alto, eu sou mais isso, mais aquilo, e você se sente inferior com isso, é porque você está se comparando com o outro, não com você mesmo ontem. Se você compara, nossa, hoje eu estou mais gordo do que eu estava semana passada. Ok, legal, bom, o que você vai fazer para mudar isso? Você tem que fazer alguma coisa para mudar, não adianta tirar conclusões e ficar por isso mesmo. Agora, quando você olha para trás e você fala, nossa, hoje eu estou melhor do que eu estava ontem, nesse aspecto aqui. Em outros eu tenho que melhorar, mas nesse aspecto eu estou melhor. O que você faz? Você consegue mostrar para você mesmo, para sua mente, que você está melhorando. Exatamente, evoluir sempre. Evoluir sempre. Quando você consegue se comparar com você... Aliás, eu tenho um vídeo falando disso. A grande batalha. A grande batalha, o maior inimigo que você tem é você mesmo. E sabe por quê? Porque você, quando briga com você mesmo, você está brigando com um clone. Não é verdade? Você está brigando com um clone. Você está brigando com você mesmo. Só que você sabe todos os defeitos que você tem. Você sabe que você tem aquelas lacunas emocionais aqui dentro, abertas, aquelas feridas que você não consegue tapar. Você não sabe como. E aí você tenta comprar coisas para tapar feridas emocionais, não é verdade? E tá errado, você nunca vai conseguir. Você não vai... A Ford Fusion chega e fala, porque você merece, aí você compra, porque eu mereço. Isso é uma ferida emocional que você tem que nenhum Ford Fusion vai conseguir tapar essa ferida. Você não consegue. E aí, quando você não consegue ou nem enxergar essas feridas, você acaba se inferiorizando. Você acaba achando que você é menos do que você é. Mas você é espetacular. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem feridas. Eu tenho várias. Você também tem, lógico que você tem. Eu tenho um monte, Eu estou curando aos poucos essas feridas ao longo do tempo. E eu sei que daqui a décadas e décadas e décadas eu ainda não vou ter curado todas elas, porque eu vou ter arranjado outras. Você também tem essas feridas. O que você tem que fazer? Você não tem que se achar menor do que ninguém porque você tem feridas emocionais. Porque você tem lacunas emocionais. Você não tem que se achar pior do que ninguém por causa disso. Acho que foi o Henry Kissinger que falou essa frase. Nunca compare o seu bastidor com o palco do outro. Quando você olha para o palco do outro, você, nossa, o cara é perfeito, né? Olha, o cara é forte, o cara é bonito, o cara tem um carro incrível, o cara tem uma casa maravilhosa, é bem casado, tem dinheiro, o cara é perfeito, o cara é um dandy, né? Cara, todo mundo tem feridas emocionais. Você está comparando o palco dele. É a mesma coisa que você olhar um cara de, sei lá, de Camaro
Você fala, nossa, o cara tem um Camaro. E dentro do Camaro, esse cara está pensando, como que eu vou pagar a próxima parcela desse maldito carro que eu comprei, que eu não devia ter comprado? Você está comparando o teu bastidor com o palco do outro. Nunca faça isso. Porque sempre que você faz isso, você tende a se vitimizar, você tende a se inferiorizar, você tende a terceirizar a culpa e você é responsável. Eu estava falando sobre terceirização de esforço. Muitas vezes você olha para o palco do outro e você fala o seguinte, o meu palco, você olha para o meu palco, nossa, Conrado tá lá, dando palestra, tá gravando Periscope, nossa, o cara tá bem demais. Só que ninguém sabe, o que as pessoas não veem é que eu tô nesse negócio há 10 anos, negócio de internet, e há 20 anos como empreendedor, quando eu montei minha primeira empresa, em 96, quase 20 anos. Ninguém olha para isso. As pessoas não lembram dos seus fracassos, as pessoas só lembram das suas vitórias. E quando elas lembram das suas vitórias, elas tendem a se comparar com você. Ou seja, você tende a se comparar com o outro. E eu sou um ser humano, eu também me comparo. E aí quando eu me pego me comparando, eu falo, que diabo que eu tô fazendo, cara? O que tem a ver com a vida do outro cara, do fulano americano lá, que viveu num outro país, que está em outro lugar? O que tem a ver com ele? Tem nada a ver comigo. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim ontem e me comparar comigo hoje. É isso que você tem que fazer. Então, quando você pega aquilo que você poderia fazer para se tornar aquilo que você quer, e aí você fala, ah, cara, eu não vou conseguir. Mas ele conseguiu porque ele é inteligente, porque ele nasceu rico, porque ele... Você está se comparando com o outro e está se inferiorizando. Então, muita gente fala, vou pegar o Brandon, vai. Não, porque o Brandon ele é muito inteligente. Fala isso de mim, não, o Conrado é muito inteligente. Cara, as pessoas não têm ideia da quantidade de noites que eu viro, da quantidade de perrengues que eu já passei, da quantidade de... Eu vou contar uma história para você, só para você ter uma ideia do que foi a minha vida ao longo do tempo. Aliás, lá no We Believe, às vezes a gente se reúne para eu contar minhas histórias, cara, e tem cada história mais bizarra do que a outra. Um dia, quando você não tem dinheiro, quando você é pobre, miserável, você não tem dinheiro, você está lá lutando e nunca o que você ganha é o suficiente porque você já acumulou dívidas lá de trás, aquela desgraça, né? aquela vida complexa. Você sempre se agarra na primeira corda que te jogam, na primeira tábua de salvação que te jogam, na primeira boia que te jogam, para você não se afogar. Mas não necessariamente essa primeira corda é a corda boa. Não necessariamente a primeira boia é a boia que de fato vai te salvar. Às vezes é alguém jogando no navio uma boia que não servia mais porque estava furada. Mas aquilo dali te salva por um tempinho. E aí depois você afunda de novo, e aí você procura outra. Então, quando você está em dificuldades, você está procurando o tempo todo alguma salvação, você se agarra em qualquer coisa. Em qualquer coisa. E, quando eu não tinha dinheiro, eu precisava de um carro, e eu comprava sempre o primeiro carro que me aparecia, o mais barato, e não sinceramente, e sem tempo para analisar se aquilo era uma boa ou não. Não dava, né? Então, o que eu fazia? Eu sempre entrava em roubadas. Eu entrava em cada roubada. Eu comprei um carro. Era um carro velho, né? Um carro não era nenhum Ford Fusion, como eu acabei de falar, né? Na realidade, era um Clio. Era o carro que eu não queria. Mas quando você não tem dinheiro, você não escolhe aquilo que você quer. Você é escolhido, né? Você pega aquilo que dá, né? Você não tem poder de escolha, você pega aquilo que dá. Você não escolhe. E aí eu comprei um Clio, e não tem nada contra Clio, mas aquele Clio ali estava um pouco prejudicado, né? Estava um pouco machucado pela vida. E eu cheguei no prédio, já estava morando num prédio, não estava morando na agência, porque eu morei muito tempo, eu morei 2 anos na minha agência, né? Quando eu montei a agência, eu mudei para dentro dela. E não queira morar dentro do seu trabalho, tá? Não queira. Deve ter alguém aqui que mora, mas não queira. E aí o que eu fiz? Eu cheguei em casa, botei o carro lá no prédio, subi, tá? Tinha uma garagem, né? Aí subi, mais 7, 8 horas da noite. Quando foi umas 11 horas, alguém não, como é que era o nome dele? Seu Antônio, eu acho. O porteiro ligou para mim, no interfone, aí eu atendi. Alô, então, ô Conrado, seu carro tá pegando fogo.
Hã? Como foi, seu Antônio? Seu carro tá pegando fogo. Ah, tá bom, seu Antônio, eu já desço aí, vai, eu já desço aí. Aí eu botei e falei, o cara tá, putz, eu devo ter estacionado errado, prendi alguém lá. Aí eu, vamos botar a roupa, né? Tô aqui com a roupa do pijama, né? Aí botei uma roupa e tal, botei uma bermuda, botar um tênis, né, cara, descer lá, assim, de chinelão, assim, botei um tênis e tal. Tava passando um filme, dei uma olhadinha no filme, assim, falei, vou descer lá, vou tirar o carro, sei lá o que tá acontecendo. Aí peguei o elevador e tal, mexendo lá, né, mexendo no celular, aí o elevador chegou, aí abriu a porta. Cara, na garagem, né? Quando abriu a porta da garagem dava de frente pra minha vaga. Sim, minha vaga ficava tipo a uns 5 metros assim, de distância da porta do elevador. O carro tava pegando fogo. Cara, não tava pegando muito fogo. E não tava pegando pouco fogo, não. Do motor, o capô tava fechado, o carro tava de frente para mim, assim, e aí o capô fechado, e saíam umas labaredas pelo respirador do motor, assim, cara, aquele fogo, e pela lateral do capô, aquela brasa, aquela fumaceira saindo, os vizinhos tirando os carros deles de volta, em torno do meu, né, um monte de carro saindo pela rua, assim, tinha uma gente passando pra lá, pra cá, e uma mulher gritando, vai explodir, meu Deus, vai explodir. E eu olhei aqui e falei, meu Deus, o carro tá pegando fogo, cara. Aí saí correndo uma Ferrari do lado. Não, você imagina que o meu prédio não tinha carros muito melhores do que o meu, tá? Era o prédio que eu podia pagar com o carro que eu podia pagar, né? Então, e aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu entrei no carro, abri o capô, aí abri aquele negócio, aquele fogo saiu, aí eu peguei um pano, não, foi a camisa, eu tirei a camisa, aí peguei o capô, abri aquele fogo saindo, eu peguei aquele ferrinho, né? Aí botei o ferrinho ali e aquele fogo saindo. Falei, gente, o que eu vou fazer? Aí entrei no carro, peguei o extintor, óbvio, né? Peguei o extintor e comecei lá a apagar o carro, apagar o motor do carro. Aí apagou, já tinha umas, sei lá, 20 pessoas em torno do carro e gente se afastando, a mulher com medo e tal. Aí daqui a pouco o fogo, bum, de novo, né? Começa a pegar fogo. Gente, aí peguei de novo o extintor e primeira vez e única que eu usei um extintor na minha vida. Pouca gente usa extintor de carro, né? Eu nem sabia usar um extintor. Eu lembrei da minha aula de colégio, né? Lá atrás. E aí eu apaguei, aí daqui a pouco o fogo, blum, de novo. Eu falei, cara, esse negócio não vai acabar. Aí, perto do meu prédio, tinha, né, um boteco, aquele pé sujo, sabe? O prédio ficava no centro, né? Não era um lugar lá muito aprazível. E aí tinha um boteco, pé sujo, bem perto, assim, na esquina seguinte. Aí já tinha gente do boteco vindo, né? E aí veio um pingunço, copinho de pinga na mão, olhou o carro assim, ei! Aí todo mundo meio que olhou, tira a bateria! Aí todo mundo olhou, oi? Desliga a bateria! Aí a gente falou, caraca, desliga a bateria, é isso, tava dando curto! Aí a gente foi lá, meio que tirou ali um dos paus da bateria. Aí o fogo acabou, a gente apagou, o fogo acabou. Resumindo a história, né? A gente foi uma história bizarra, foi uma coisa bizarra. O meu carro, dali, o carro ficou uns 3 meses, assim, na oficina. Eu, obviamente, fiquei sem carro. Por quê? Porque um amigo meu, que conhecia alguns donos de oficina, começou a tentar remontar aquele negócio para vender. Porque eu falei, cara, tem que vender esse negócio, e vende pelo dinheiro que der. Aí ele vendeu, tipo, sei lá, 6 mil reais, assim. e até hoje eu não sei por que pegou fogo. Foi combustão espontânea. Ninguém tacou fogo no carro, nada. Foi combustão espontânea. Carro velho, acabado, salvo pelo pinguço. Exatamente. Salvo pelo pinguço. Então, o que acontece? Quando você pega a primeira coisa que está na sua frente, você geralmente não é a melhor coisa. Geralmente não é a melhor coisa, né? Geralmente é difícil a primeira coisa ser a melhor. É difícil. Por quê? Estatisticamente isso não é muito provável. Então você tem que analisar. Só que quando você se põe num estado de vítima, as coisas acontecem com você. É engraçado isso, né? Porque você não tem foco. A sua mente não está preparada para você analisar aquilo que vai acontecer, que está acontecendo com você. Porque você está gastando muita energia na parte ruim, não na parte boa. Você está gastando muita energia em eu não presto, meu Deus do céu, eu não consigo, eu não nasci para isso.
Você está gastando energia nisso. E não para analisar o futuro. Você está inseguro. Você está com medo. Você está ansioso. Você está com um monte de sentimentos ruins dentro da sua cabeça, que esses sentimentos não te deixam analisar claramente o futuro. Não te deixam analisar. Como que eu vou chegar lá? Qual é o futuro que eu realmente quero? O que eu tenho que fazer agora para chegar lá? Você não está focando na solução. Você está focando no problema. E quando eu pegava essas barcas furadas, que eu peguei várias, não foi só carro, foi um monte de coisa, eu estava focando muito mais nos meus problemas, tudo acontece comigo, é isso daí. Eu estava focando muito mais nos meus problemas, no quanto eu era azarado, né? A outra sorte e azar, que coisa mais besta, né? Ah, o cara é porque ele tem sorte. Quando falam pra mim que eu tenho sorte, eu dá vontade de bater no cara. Não, você tem sorte. Que sorte? Você tá louco, cara? Eu tenho sorte, cara. Tô há 10 anos aí batalhando que nem um camelo, que eu tenho sorte agora. Vai falar isso pra outro. Que sorte o quê, rapaz? Sai de mim, vai embora. Tenho sorte agora. Virei noite que nem um condenado e agora tenho sorte, né? Então toma cuidado para você colocar o teu foco nas coisas boas, não nas coisas ruins. E você pode conseguir o que você quiser, tá? O que você quiser. Qual é o problema? Não terceirizar talento. Ah, ele é sortudo, é por isso que ele conseguiu. Não é porque ele deu duro. Não é porque ele ficou noite sem dormir pensando assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, agora não vai dar. Agora acabou e o cara foi lá e conseguiu. Não é por causa disso, né? É porque ele é inteligente. Não foi porque ele leu 200, 300 livros na vida dele. Não, ele é inteligente. Não foi porque ele se colocou numa posição humilde de aprender com outras pessoas para que ele conseguisse resolver o problema que ele não conseguia resolver sozinho. Não, é porque ele é inteligente. Dá raiva isso, né? Então, se você acha que o outro é inteligente, que o outro tem sorte, que o outro foi agraciado pelos deuses, você está errado. Você está errado, cara. E sabe por que você está errado? Porque você conseguiria ser exatamente como você quer ser. Você conseguiria ser exatamente aquilo que você sonha em ser. Mas o grande problema é que você está com medo. Você está com medo de entrar nessa estrada. Você está com medo de ir rumo ao desconhecido. Você tem medo, cara. Você tem medo. Então, o grande problema é que quando você tem medo, você não caminha. Porque você coloca no futuro que não existe alguma coisa que prejudica a tua ação no presente. Quando você tem medo, você coloca no teu presente um sentimento que geram ações. Deixa eu fazer um negócio aqui. Você coloca no teu presente ações, né? Você está vivendo o presente. Aí você toma ações, né? Você acorda, você dorme, você come, você toma banho, você faz um exercício, você come uma coisa ou outra, você vai a uma balada, você está tomando ações, né? Você está fazendo coisas. Só que essas coisas que você faz, elas são influenciadas por aquilo que está aqui dentro. Então, quando eu resolvo gravar um Periscope, essa minha ação, o que essa minha ação faz? O que essa minha ação, de onde que essa minha ação é ocasionada? Daquilo que eu penso. Se eu resolvo correr um pouco, eu estava correndo, fiquei meia hora ali dando uma corrida. O que eu estou fazendo? Eu resolvi correr e fui correr. Eu fui almoçar e aí eu comi uma salada. Eu comi a salada, eu tomei a atitude de comer a salada por causa de alguma coisa que estava aqui dentro. Percebe isso? Eu podia ter comido uma picanha gordurosa, eu podia nem ter comido. Então, cada coisa que você faz é antes decidida na sua mente. Cada coisa que você faz é antes decidida na sua mente.
Agora, dependendo do que se passa aqui dentro, você toma decisões certas ou decisões erradas. E não existe certo ou errado, ponto. Certo ou errado para o seu objetivo no futuro. Você tem um norte. Você sabe, putz, eu vou para lá, legal. Você tem um norte. Você não vive no futuro, mas você tem um norte. Você sabe para onde você está indo. Você não fica andando em círculos que nem um bêbado. Não, você não fica. Você vai para um lado. Eu estou indo para lá, mas eu estou concentrado no meu presente. Eu estou concentrado aqui e agora. E eu sei o que eu tenho que fazer aqui e agora para ir para lá. Tranquilo. Às vezes o objetivo pode mudar, mas você toma decisões. E aí você toma decisões de acordo com aquilo que está dentro da sua mente. Se você tem lixo aqui dentro, você vai tomar decisões ruins para o seu objetivo. Se você tem coisas boas aqui dentro, você vai tomar decisões boas para o seu objetivo. Então tudo depende daquilo que de como você nutre a sua mente. Tudo depende o que você de fato está pensando. Então, se você pensa em eu não posso, eu não consigo, não dá, por que você vai se esforçar para conseguir, já que você já sabe que no final você vai se frustrar? Porque você não vai conseguir mesmo. Por que você vai tentar? Você não vai conseguir, cara. Você sabe que você não vai conseguir. Você é uma ameba. Você é um nada. É um sei lá o que você se chama. Você chega no espelho e fala, eu sou feio. A minha testa é muito grande. O meu nariz é muito largo. Eu uso óculos. Eu sou magro. O meu carro é ruim. Eu sou pobre, miserável. Eu não consigo nada. Minha vida é uma desgraça. Cara, então você vai continuar sendo pobre, miserável. Sua vida é uma desgraça. Você vai continuar. Por quê? Porque é aquilo que você acredita e você não faz nada para mudar. E se alguém chega para você e fala, cara, você consegue? Você fala, que consigo o quê, rapaz? Você tá zoando com a minha cara? Seu moleque. Consigo o quê? Você tá vendo minha situação? Não, rapaz. Trabalho de 5 da manhã até 11 horas da noite, rapaz. Você tá louco? Vai falar que eu consigo? Esse cara tá gozando com a minha cara? Você nunca vai conseguir. Porque você não vai nem se dar ao trabalho de pensar em como conseguir. Nem se dar ao trabalho de pensar em como conseguir. Percebe a força disso? Aquilo que está aqui dentro é que faz você tomar atitudes todo santo dia. E essas atitudes é que vão gerar resultados. Dependendo das atitudes que você toma, você consegue um resultado A ou um resultado B. Se você toma atitudes para chegar... Se você... Tem uma história, logo no início do Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que eu acho genial. Se você quer emagrecer e você come gordura, come doce, come em horários errados, não faz exercício, você está fazendo tudo certinho para engordar. E aí o seu resultado vai ser o quê? Engordar. Simples assim. Não existe fracasso, só existem resultados. Guarda isso, só existem resultados, não existe fracasso. Se você pensa em fracasso, significa que o teu fracasso é o sucesso de uma outra coisa, porque você tomou atitudes para chegar naquela outra coisa. Naquela outra coisa, engordar, por exemplo, você teve sucesso. Mas emagrecer não, porque você não fez o que precisava ser feito para emagrecer. Você fez o que precisava ser feito para engordar. Quando você começa a ter essa percepção, aí sim você começa a nutrir o seu cérebro com uma matéria-prima diferente. Aí sim, você começa a... Peraí, eu acho que eu estou fazendo tudo para continuar na minha vida miserável, que eu acho miserável. Não existe vida miserável ou não miserável, é percepção de cada um. Eu estou fazendo tudo para continuar a ter um carro ruim ou não ter o corpo que eu quero. Eu estou fazendo tudo para isso. Porque eu nem estou me dando ao direito de tentar ser diferente. Eu nem estou me dando ao direito de fazer alguma coisa que seja em 10 minutos do meu dia para chegar na situação que eu quero. Nem isso. E aí, obviamente, você nunca vai ser o dono da sua vida. Nunca. Nunca. Você nunca vai ser o protagonista da sua própria história. Nunca. Não terceirize o esforço. Para você chegar em qualquer lugar, você precisa se esforçar.
Agora quando você se compara com o outro, você fala, ah, mas ele já nasceu rico, ele nem se esforçou. Você está se comparando com o outro. A história dele é diferente da sua. A estrada dele é diferente da sua. Cada um constrói a própria escada. Cada um segue a própria estrada. Então, para algumas coisas, você vai ter que se esforçar muito mais, para outras não. Por exemplo, eu gosto muito de inglês, estudo inglês, mas o meu listening é péssimo. Eu fico escutando lá de cara, não estou entendendo, força. E para outras pessoas é muito fácil. Eu vou me comparar com a outra pessoa? Não. Por quê? Porque a mente dela funciona diferente. Porque ela teve contato com o idioma inglês mais vezes ou menos vezes, sei lá. Mas a estrada dela foi diferente da minha estrada. Em compensação, em outras coisas que uma outra pessoa tem muita dificuldade, para mim é fácil. Eu vou lá e aprendo rápido. E ela vai se comparar comigo por causa disso? Lógico que não, porque a estrada dela é diferente. Não existe ninguém melhor ou pior do que o outro. O que existe são estradas diferentes. Não adianta você comparar o seu bastidor com o palco do outro. Não adianta você comparar a sua estrada com a estrada do outro. Por isso que você tem que viver a sua própria vida. Por isso que você tem que viver a sua própria realidade. Você tem que ser o dono da sua história, protagonista do seu filme. Não o outro falar para você o que você deve fazer. Você até pode seguir o que o outro diz, desde que você queira fazer aquilo. Não porque o outro disse, você tem medo de seguir as próprias decisões. O outro diz, você simplesmente analisa e fala, isso é para mim ou isso não é para mim. É a única coisa que você tem que fazer. O outro não é dono da sua vida. Ninguém é dono da sua vida. A responsabilidade pela sua vida é sua, exclusivamente sua. Ok? Bom, meus amigos, vou terminar esse scope que minha bateria está acabando. Eu falei que eu ia responder algumas perguntas, mas eu vou fazer um outro scope para responder perguntas, tá? Sobre mindset. Eu vou ver se eu faço amanhã. Então, amanhã mais ou menos esse horário. Agora, que horas são agora? São mais ou menos umas 4 horas, tá bom? Amanhã, mais ou menos umas 4 horas, eu faço um outro scope para responder perguntas sobre isso que a gente falou hoje. Legal? Bacana? Vocês gostaram? Mudei algumas chaves aí na mente de vocês? Consegui dar umas viradas de chave? Sim ou não? Sim? Legal, show, obrigado, muito bom. Bacana. Um alô para a Serra Gaúcha. Tem algumas pessoas especiais aqui, que bom. Obrigado, muito obrigado. Algumas não, todos vocês são especiais. Algumas pessoas especiais que eu conheço pessoalmente, ok? Muito obrigado mesmo. Legal? Perfeito, então. Então pensem nisso, tá? Esse scope vai ficar aí por 24 horas. Pensem isso e distribuam isso, tá? Espalhem isso, compartilhem isso. Porque quanto mais pessoas pensarem como você pensa, quanto mais pessoas pensarem em prosperidade, não olhando para o buraco, de mais pessoas você vai estar rodeado que pensa como você. Entendeu? Por que você deve compartilhar esse scope? Porque quanto mais pessoas, amigas suas, pessoas que te conhecem, pensarem como você, e se você pensa como eu penso, ótimo, mais você vai ter um grupo forte sem que um derrube o outro. Porque todo mundo fala o mesmo idioma. E é isso que você precisa. Você precisa de conviver com pessoas que falem o mesmo idioma. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima.